muito brevemente falar a respeito dos desafios da terapia EMDR na prática contemporânea, e como nós temos aqui presentes pessoas que desconhecem a abordagem EMDR, além dos profissionais que já trabalham, nós temos pessoas leigas inscritas para estar conosco nesse encontro. Então, muito brevemente, vamos falar um pouquinho a respeito dessa abordagem que, nesta manhã nossa, vai estar sendo dito pela manhã toda. Então, muito brevemente, e vamos falar um pouquinho de desafios e perspectivas futuras. Então, veja que nós temos desde a sua origem, que não é diferente de tantas descobertas científicas, dado que para que uma descoberta científica aconteça, que na verdade tudo está à nossa volta, mas é necessário que aquela pessoa que descobre tenha olhos de ver. E não foi diferente com a abordagem EMDR. A doutora Francine Shapiro, essa criatura maravilhosa que criou essa nossa abordagem, ela estava com olhos de ver, porque ela estava em fase de doutoramento. E é uma época muito propícia a gente ter uma curiosidade científica. E quando aconteceu dela estar perturbada com notícias difíceis e fazendo o seu passeio costumeiro por um parque próximo ao hospital que ela trabalhava na Califórnia, justamente o que ela se deu conta repentinamente é que aquela perturbação das notícias difíceis, de repente, não estavam mais com aquele nível de perturbação. E ela ficou muito curiosa para descobrir o que é que estava acontecendo, porque será o que que aconteceu de diferente nesse passeio que havia ocorrido isso. E, com esta curiosidade científica, né, é que foi investigar e que surgiu dali, né, o que ela denominou inicialmente como uma técnica, e como técnica é usada até hoje, até os dias de hoje, é a técnica do EMD, uma técnica de dessensibilização de perturbações associadas com informações. E isto foi o princípio. A primeira publicação científica aconteceu em 1987 e nunca mais parou. E, além disso, o que aquelas pessoas que foram aprendendo com ela e lidando, enfim, dando passos na aplicação do EMD, descobriram que acontecia muito mais do que uma simples dessensibilização. Então, foi se ampliando a compreensão e a prática, a aplicabilidade da abordagem EMDR, que hoje totalmente, né, já há muitos anos, não é uma técnica EMDR, existe a técnica EMD, uma técnica de dessensibilização, que é o que foi descoberto primeiro. Mas quando nós falamos de EMDR, a gente não cansa de dizer para as pessoas, não estamos falando de uma técnica, estamos falando de uma abordagem reconhecidamente com um rapport teórico, com todo o que a ampla aplicabilidade que existe e que justifica totalmente a compreensão de classificação como uma abordagem terapêutica eficiente e que, felizmente, para a grande maioria das situações, existe começo do tratamento, meio e fim, né? Claro que existem aquelas situações especiais em que a pessoa tem necessidade de um acompanhamento pela vida toda, mas para a grande maioria das questões que tratamos, existe começo, meio e finalização do tratamento, e que está apoiada em fundamentos neurobiológicos e que existe uma teoria criada pela doutora Francine Shapiro específica para a abordagem EMDR, que é a teoria do processamento adaptativo de informação, que
rege os preceitos desta abordagem. Traz à tona, ó, aqui um momento muito especial com a doutora Francine Shapiro. Sim, e que inicialmente foi experimentada para o tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Então, a abordagem EMDR é eficaz no tratamento desse transtorno, reduzindo ou zerando sintomas e sofrimento, mas, além disso, ela promove de uma forma muito ampla uma alteração importante na qualidade de vida dos pacientes afetados, e além daquilo que originalmente foi recomendada para o tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, hoje abarca uma gama imensa de aplicabilidade para tantos outros transtornos. Transtornos de personalidade, transtorno pânico-ansiedade, transtornos psicóticos, obsessivo-compulsivo e ansiedade, depressão, tá? E esta lista que não para de crescer da ampliação da aplicabilidade da abordagem em MDR. Então, veja, ela toda com uma validação científica como a eficácia comprovada por estudos científicos que demonstram que o EMDR é uma terapia eficaz para o tratamento não só de transtornos de estresse pós-traumático, mas para aliviar dores e sintomas associados a questões, inclusive, de ordem de doenças de ordem fisiológica, porque conviver com uma doença traz memórias muito difíceis. E é tudo isso que faz com que melhore com a aplicação da abordagem MDR, inclusive para doenças crônicas, uma melhor aderência ao tratamento medicamentoso necessário, né, e uma convivência, quando isso é o que a pessoa tem que fazer como paciente, com a própria doença. Então, nós não podemos ser livianos de atribuir às doenças, de um modo geral, para causação psicológica. Mas mesmo aquelas doenças que têm causação orgânica, a própria convivência com a doença pode ser altamente estressora e, como nos ensina o modelo do processamento adaptativo de informação, quando nós estamos sobrecarregados de estresse por situações que são consideradas pelo nosso sistema de neurocepção como situações de risco, nós ficamos tão ativados para o enfrentamento, enfim, para lidar de alguma forma com isso, ou até mesmo nos desligar da situação por ser muito agressiva e difícil, o nosso organismo não fica em um estado compatível com o estado que ele precisa estar para que aconteça o trabalhinho contínuo que o nosso sistema nervoso autônomo faz de processar as informações que chegam via órgãos do sentido e que nós aprendemos com a vida, porque essas informações são integradas, processadas e organizadas nas redes de memória, de modo que nós vamos nos tornando mais capacitados, mais experientes na vida com tudo que nós vivemos, não só com o que nós estudamos, mas que, infelizmente, quando as situações nos sobrecarregam muito, por serem mais altamente estressoras, o nosso organismo não dá conta de processar essas informações e organizá-las adequadamente nas redes de memória, e elas tornam-se geradoras de sintomas. Então, é sobre isso que estamos falando quando nós estamos falando desta abordagem validada cientificamente e reconhecida de forma internacional, além da Organização Mundial de Saúde, está nas diretrizes de muitos países como uma abordagem clínica baseada em evidências. Então, a abordagem MDR é aplicável hoje a muitos contextos, né? E ela é
apesar de ser bastante estruturada, ou melhor, além de ser bastante estruturada, ela é bastante flexível para adaptar-se para outras situações, como TEPT complexo e doenças crônicas, traumas prolongados. Então, ela foi ajustada para tratar traumas complexos e prolongados, com abordagens específicas para esses casos, com adaptações específicas para esses casos. E nós encontramos cada vez mais novos desafios clínicos específicos daquilo onde mais estamos experimentando a aplicabilidade desta abordagem. Então, nós temos aí a aplicação, e hoje vamos no andar da carruagem do nosso evento, ter a oportunidade de assistir, não é, para culturas diversas, a adaptação cultural da terapia, pela sensibilidade cultural que é possível ter nesta abordagem eficaz, que acomoda-se não só à cultura, mas às necessidades específicas, não só de cada transtorno, mas de cada paciente. E, inclusive, a aplicação online, que a abordagem EMDR foi pioneira, antes mesmo do nosso Conselho Federal de Psicologia publicar diretrizes para o atendimento online. A abordagem IMDR já contou, antes mesmo disso, com diretrizes para o tratamento online acontecer de forma segura e ética, como é necessário que aconteça nesses contextos. E a adaptação da abordagem IMDR, além do tratamento individual, também é adaptável para grupos, como nós podemos observar aqui brevemente, né? Isso. Como nós podemos acompanhar aqui, é aplicável a pequenos e grandes grupos, permitindo o suporte coletivo emergencial, tratamento temático, como aqui, dentro de uma instituição para tratamento de eh, adição, e muitas vezes aplicável como um suporte e melhorando a eficácia de orientação, como fazemos sistematicamente em orientação a famílias, fazendo com que a orientação não fique apenas oral, mas que ela tenha uma efetividade que permite que os participantes com mais chance de levar para a sua vida efetivamente aquilo que está sendo orientado. E é óbvio que no andar dessa carruagem existem desafios técnicos e éticos que são emergentes, não é? Então, comorbidades psicológicas complexas presentes exigem uma atenção especial e um preparo do profissional, que, além de ter feito formação básica, vai aprimorando-se em cursos avançados que o deixe apto para trabalhar com situações mais específicas. Então, nós podemos dizer que a abordagem EMDR é uma terapia transdiagnóstica, porque ao cuidar de um transtorno, a sua generalização daquilo que está sendo tratado, a generalização promovida pelo reprocessamento de informações associadas ao que sustenta os transtornos específicos que estão sendo tratados tem um potencial de generalizar para muitas áreas. Nós sabemos, e a nossa literatura clássica do CID e do DSM nos informa que quanto mais áreas da vida da pessoa estiverem sendo afetadas por aquele transtorno, ou por aqueles transtornos em comorbidade, mais grave é aquela situação. E a abordagem EMDR, ao tratar das memórias, das informações que sustentam os sintomas,
faz isto independente da classificação específica daquele transtorno, mas ao a respeitar e estar tratando especificamente um transtorno, seguramente está ampliando e generalizando efeitos para vários outros sintomas que o nosso paciente apresenta. E nesse sentido, é uma terapia transdiagnóstica. Então, nós fazemos uma avaliação cuidadosa, né, e um planejamento terapêutico estratégico que ajuda a preparar a prontidão do paciente e maximizar os efeitos do MDR. E lidamos com questões éticas para que o nosso paciente, seja na situação online ou presencial, ele sinta-se em segurança para trabalhar. E isto faz parte, juntamente com o que é mais importante em todas as abordagens, é a relação terapêutica e que promove por si a segurança que o nosso paciente precisa para que ele possa ter uma resposta adequada, muito potencializada por esta relação terapêutica que promove um senso de segurança que muitas vezes o nosso paciente não tem pela sua história clínica, pela sua história de vida de um modo geral. Desculpe. Então, nós temos ali um cuidado muito especial com o treinamento e capacitação de novos terapeutas, cuidando para que nesta preparação e dentro de uma abordagem que em franca evolução, coisas novas estão sendo agregadas, nós precisamos ter sim todo esse cuidado com a formação básica e os terapeutas formados na abordagem MDR não ficam na formação básica, mas eles fazem a atualização através tanto de reciclagem como de cursos avançados, especializando-se cada vez mais. E isso é altamente desejável que os nossos terapeutas ocupem-se em fazer isso, para que eles possam acompanhar os desenvolvimentos e fazer parte daquilo que projetamos como perspectivas futuras da abordagem MDR. Então, existe ali, né, a possibilidade da integração com outras abordagens terapêuticas, porque a abordagem MDR é uma abordagem integrativa, no sentido em que ela não bate de frente com nenhuma outra abordagem e ela amplia a aplicabilidade quando ela agrega recursos para a estabilização do nosso paciente e para situações específicas, né, tanto para o atendimento presencial, como para o atendimento à distância, em que é possível que aplicativos, por exemplo, da estimulação bilateral, como que vai ser sorteado hoje, possam ser agregados aí à prática clínica. E a nossa abordagem, então, assume rumos, né, através da pesquisa clínica contínua, avançando tanto para uma compreensão mais clara da neurobiologia, da neurociência, dos mecanismos que fazem, que promovem todo o resultado que a nossa abordagem promove, como também que os avanços da própria neurociência e de outras abordagens da ciência, de um modo geral, possam agregar valores. E existe uma preocupação com garantir que os preceitos básicos da abordagem MDR, com o avanço e com a integração com outras tecnologias e, enfim, o que podemos associar para aumentar a aplicabilidade e os resultados, não se perca. Existe o Conselho de Acadêmicos, composto por um grande número de EMDristas, e que estudam sistematicamente, apoiado num tema básico, o que é terapia em EMDR, com grupos de trabalhos que se dedicam às categorias da terapia EMDR,
quando nós estamos falando de pesquisa em MDR, quando nós estamos falando de prática clínica do MDR, quando nós estamos falando de treinamento e capacitação para o profissional trabalhar com a abordagem em MDR. Existe um estudo de grande porte que envolve 17 países, não é, e que se ocupam desse definindo o EMDR, comandado ali nesta frente de trabalho pela doutora Marilyn Luber, a Joyce Batista, que representa a Universidade do Estado do Kansas, onde está apoiado esse estudo, e que se ocupa dos conceitos e procedimentos das categorias da abordagem MDR, da psicoterapia, dos protocolos de tratamento e das técnicas derivadas do MDR, do futuro da abordagem MDR, e que eu tenho a honra de representar dentro desses 17 países o Brasil. Então, é uma honra realmente participar desse estudo que se ocupa de tudo isso e voltado para o futuro da abordagem MDR. Porque o MDR continua a se desenvolver e a se adaptar às necessidades de diferentes populações e contextos. A pesquisa em áreas como a neurociência e a aplicação do EMDR em comorbidades vai abrindo novas possibilidades para o tratamento de diversos problemas de saúde mental. E à medida que mais pessoas buscam o EMDR, é óbvio que desafios e oportunidades surgirão. E tudo isso vai impulsionando continuamente a evolução da abordagem. Então, desafios vão acontecer sempre. A terapia MDR dedica-se a novos desafios com estudos, com bastante responsabilidade, para garantir uma prática clínica que, na evolução, exige adaptação e inovações constantes, e que o EMDR evolui e se expande para novos contextos terapêuticos, ampliando seu alcance e eficácia no tratamento dos transtornos de um modo geral, associados a traumas psicológicos. As questões éticas e técnicas vão existir sempre, e a abordagem MDR mantém-se atenta a estas questões, e que isto que é fundamental para garantir a prática segura e eficaz da abordagem EMDR.